Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né? Mercado da bola, tudo mais, tudo tá agitando aí no Flamengo, bastidores quentes. Temos aí o treinador de um clube brasileiro ligando pro Gabigol, pedindo, né? Solicitando, perguntando como é que ele quer, se ele quer ir ou não pro clube ao qual ele pertence, tá bom? Depois eu vou revelar pra vocês qual é o clube. Temos aí a venda do Lohan pro Real Madrid, né? Possível venda do Lohan pro Real Madrid. Os agentes do Real Madrid, os olheiros do Real Madrid estão vindo até o Rio para acompanhar ele de perto e vão estar no jogo diante do Milionários quarta-feira, tá certo? Temos bastante informações aqui importantes para vocês. Temos aí se De La Cruz se lesionou ou não. Teve reavaliação hoje pela manhã e temos aqui a notícia importante sobre De La Cruz. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Direitos e direitos autorais, SPN Brasil. Link na descrição. Flamengo. Técnico Tite falando depois da classificação rubro-negra. Vamos lá com Tite. Eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. E a gente ficou disposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste. Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Artilheiros do Flamengo nesta temporada. Olha a diferença, hein? Em 24 jogos, 18 gols. Tem gente que não gosta do Pedro. Não gosta? Provavelmente não gosta de futebol, porque olha aí, ó. Nossa. O cara é atacante, faz gol de tudo que é jeito. Cebolinha, 4 gols em 20 jogos. Bruno Henrique, Arrascaeta, Léo Pereira. Tá aí a tabela com os artilheiros do Flamengo na temporada. Realmente tem se destacado o Pedro, não é, André? Demais, assim, a proporção de gols que a gente fala, a regularidade que ele apresentou e, assim, o que chama atenção, se você falar, tem gente que não gosta, eu acho que era muito mais de quem não gostava do Gabigol no banco do que não gostar do Pedro. Só que agora, com tudo que está acontecendo, é cada vez mais inquestionável o Pedro, assim, você está falando de um cara extremamente regular, talvez até, que ainda é cedo na temporada, né? Os títulos são definidos na reta final, então acho que é muito cedo para fazer a comparação, mas talvez já possa ser a melhor temporada dele, superando aquilo que ele fez em 2022. Foram 35 gols, se não me engano, em 23. Tem tudo para quebrar essa marca, se ele mantiver a média, a regularidade que tem tido. São dois caras constantes, num Flamengo que ainda não convence tanto, né? A gente espera mais do Flamengo, veio de 2 vitórias conseguindo isso, mas deu uma freada nesse momento, não correu risco, a classificação foi tranquila, mas se esperava um Flamengo jogando mais pelo que ele já tinha demonstrado. Mas em meio a essa tentativa de se afirmar, de estabelecer de um time ainda que está devendo, e aí acho que a cobrança é diferente do que, por exemplo, a oscilação de um Atlético Mineiro em 2 meses de um novo técnico, era para o Flamengo já estar sendo mais consistente, tendo em base a pré-temporada que teve o Tite, o período que ele já teve antes da última temporada, né, para essa. Então, assim, era para o time já estar num estágio de maior consistência. Mas, assim, falar como se vê o papo do Tite para sair, para mim é loucura. Mas acho que é um time que ainda carece de uma regularidade maior. Mas dentro desse período, dessa necessidade de melhora, a gente tem que falar da regularidade absurda do Pedro e do De La Cruz. Assim, são caras, para mim, inquestionáveis e que saiu contundido, torcer para não ser nada, porque é fundamental no Flamengo. Eu mesmo estou elogiando muito, mas... Aproveitando aqui o gancho, né, que ele falou do De La Cruz sobre a lesão, o Flamengo reavaliou o jogador hoje pela manhã e foi descartado a lesão, tá bom? A princípio ele está apto para o jogo diante do Milionários, mas vai fazer o tratamento conservador, o gelo, fisioterapia, etc, mas foi descartada a lesão. Mas eu vou falar também, foi meio sem querer o gol ontem, não foi? Foi, mas assim, tem a agilidade dele, bom. né? O tempo de reação de perceber. Bem que o Abel percebeu isso. Tem o tempo de reação dele. Fala aí, ô corneteiro. Não, ainda bem que você percebeu isso, Abel. Você começou a falar de um jeito do Pedro, né? E eu tô olhando o chute do Igor. O cara tem faro de gol, ele faz gol é muito mais do Igor Jesus do que do Pedro. Perfeito, Eugênio. Pode você Igor falar Jesus, de se arrebentar. boa. Não, ele arrisca o chute de fora da área. E, aliás, no jogo do Flamengo ontem, Prates, o time dá uma acordada quando vem as substituições, né? Aí que entra o Vinha na esquerda, entra o Igor Jesus, entra o Luiz Araújo. Aí o time dá um up. Dá uma crescida no jogo, ganha um pouco mais de gás, de vontade, de empolgação. E o chute é do Igor Jesus, a bola dá uma raspada no joelho do Pedro e entra. Então o que a gente pode elogiar do Pedro é que, assim, o cara tá abençoado, né? Porque qualquer coisa a bola desvia nele e acaba entrando. E de repente, se não desviasse, talvez o goleiro pegasse, não sei. Pode ser. Ou fosse para fora. Acho que iria para fora.
E o desvio coloca a bola exatamente no caminho certo, sabe? Na direção entre o goleiro e a trave, e a bola entra. Então, é isso. Ele tá abençoado, olha só. O chute, pá! Essa bola não ia entrar. E ela vai justamente no cantinho ali. Mas a iniciativa da finalização é do Igor Jesus, que entrou ali para dar aquele gás. O Flamengo estava dominando o jogo desde o início, criando oportunidades, é verdade, mas chegou o momento da partida que estava naquele marasmo. E, Abel, o gol é 35 do segundo tempo. Você estava com 1-0 de vantagem só aos 35 do segundo tempo. Verdade, não sofreu. O Amazonas tinha uma postura muito mais defensiva. De vez em quando o Serafim tentava alguma coisa ali e tal. Mas 1-0 você está sempre no risco. Como esteve o Corinthians com o América de Natal até o finalzinho também. Não sofre, ok, o jogo está sob controle, Mas é aquela história. Vai que, na chamada bola vadia, né, um contra-ataque, pimba, bola gol. Vadia? Essa é boa, hein? Futebol, nunca ouviu isso? Já ouvi, mas... Não, aquela bola que ninguém... Não é muito bonita essa expressão. Ninguém espera e daqui a pouco ela vai lá e está dentro da tua rede e você está sem ação. E não se esperava isso agora. É um gramado mais pesado do que o normal, a temperatura, não só a temperatura, mas como a umidade, né, muito alta também lá em Manaus, a gente sabe como é isso. E o time que está mais acostumado acaba tendo essa vantagem física. Esse lance eu achei que foi pênalti. A arbitragem mandou seguir. Achei que foi pênalti. Como assim? Claro, ele derruba, o goleiro derruba ele tocou na bola, Eugênio. Ele derruba o Pedro. Não. Pera um pouquinho. Achei que o Pedro se atirou. O Eugênio está querendo me provocar hoje no programa. É uma dividida ali, ele derruba. É sério que o repórter falou isso, cara? Falou que o Pedro se atirou. O Pedro já tinha tocado na bola já. O goleiro, claramente você vê, o goleiro pula com os dois pés no joelho do Pedro. O cara fala que o Pedro se atirou. É sacanagem, né? Deixa eu ver esse lance de novo. Não, Eugênio. Já passou. Já passou. Fale sobre o jogo, Rafael Prats. A classificação do Flamengo era esperada. Eu não sei se a dificuldade que se apresentou nos dois jogos, né, era tão esperada assim. É uma classificação que tem muito da maneira que o Tite pensa em relação a ter um time, e ele explicava na coletiva depois do jogo, no lado esquerdo do Amazonas com o Serafim, dando trabalho para a marcação do Flamengo, recua o Varela, puxa o De La Cruz, que ele chama de Nico, né, um pouco mais para trás, para acertar a marcação. Apesar de falar que não joga com regulamento debaixo do braço, o Tite vai muito realmente pensando em cada movimento, muito de uma maneira, às vezes, até um pouquinho mais engessada, mas para o time não correr muito risco e garantir a classificação. Então, o torcedor do Flamengo, como gosta de dizer o próprio torcedor rubro-negro, a nação vai ter que se acostumar com um time mais econômico, sem pensar muito em show. Já vai ter que ser assim? Mas acho que já viu isso, Abel. Tem visto isso diariamente. Não, claro. Calma. Recentemente teve show contra o Corinthians, contra o Bolívar, 4-0. Então depende do jogo. Mas o 4-0 foi um pouco fora da curva, a quantidade de gols. Até em jogos em que domina muito, não é um time de muitos gols. Tem um arsenal de goleadores, jogadores que fazem gols, que realmente é um arsenal que chama atenção. Né? O número de jogadores. Agora... Não é um time de 4, 5, até contra times mais fracos, ganha de 5, 6. Teve o 4-0 no Bolívar, fora da no curva. Começo do jogo, que foi fora da curva, mas as vitórias geralmente são assim. São um pouco mais econômicas, às vezes não arranca suspiros pelo que o time joga. Então ainda vem muita corneta, então. Mas o time está avançando, Abel. Bem ou mal está avançando. É claro que é um desafio nosso aí projetar um outro tipo de confronto mais à frente. Daqui a pouco, se avançar na Libertadores, como vai ser... Talvez definindo fora de casa numa oitava de final. O Tite valoriza muito, às vezes, ter alguma vantagem. Ontem definiu fora porque foi um sorteio. Mas tem uma vantagem para depois confirmar a classificação em casa. E muito provavelmente, já que você lembrou a Libertadores, vai passar em segundo. Isso. Que o Bolívar precisa só de um empate para ser o primeiro, né? Isso. Jogando em casa com o Palestino. Com o Palestino. Quer dizer, vai passar em segundo, aí você não sabe. Pode pegar um Galo, pode pegar um Fluminense, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o River Plate. Já no mata-mata nas oitavas. Aí é pedreira, né? É que quando, claro, sai o sorteio, a gente olha Flamengo e Amazonas, me parece que é quase que uma unanimidade pensar o seguinte: o Flamengo vai avançar sem muito susto. Talvez ganhe um jogo de uma maneira um pouco mais folgada, um placar mais elástico. No outro jogo vai de uma maneira mais protocolar para jogar, mais para cumprir. Não houve isso nesse confronto. Houve 1-0 no Maracanã, em que o time foi vaiado, quando venceu com aquele gol do Pedro na ida. E ontem, né, o Eugênio falou muito bem, até os 35 do segundo tempo, o Amazonas
oferecia muito perigo para fazer gol, mas o Flamengo também não arriscava tanto para ganhar o jogo, né? E ganhou o jogo num lance que o Igor Jesus chuta e a impressão desvia. que dá, né, o Prates, Donk, Abel, é assim, é que imagino que seja muito em função do calendário do futebol brasileiro. Tá quase todo mundo jogando ali o mínimo possível. O suficiente para avançar. É isso aqui, é isso aqui. Mas não teve jogo no fim de semana? Então, mas vai Cara, ter só ele na treinando. frente. Vai ter ele na frente. É sempre isso. Vamos jogar aqui. O que é suficiente? O Flamengo dá muito essa impressão. Não deu contra o Bolívar. Contra o Bolívar, até Sim. porque o Bolívar se abriu muito. O Bolívar jogou de peito aberto contra o Flamengo, ele dava espaço, o Flamengo foi lá e aproveitou. Mas aquela assim, pô, vou dar um gás a mais aqui, Não, eu fiz 1-0, então tô ganhando o jogo de 1-0. Vamos jogar aqui, porque ali na frente tem outra partida difícil, ali depois tem outra, depois tem outra. Eu acho que esse é um problema e o que pode justificar isso é um calendário muito apertado. Somente isso. Então, é uma das consequências que o calendário traz para o futebol brasileiro. As equipes estão sempre jogando com freio de mão puxado. Isso é ruim para o espetáculo do futebol. É ruim para quem está vendo o jogo, porque você está vendo sempre todo mundo... Lei do menor esforço. Peraí, mas você concorda que pra ontem não poupar. tinha motivo para isso? Não jogou no fim de semana, não vai jogar o fim de semana próximo agora. Com Mas o Campeonato aí- Brasileiro paralisado. Mas Por na que tinha que quarta-feira estar com vem o já freio tem de mão jogo puxado? decisivo de Libertadores, não sei se é quarta, terça ou quinta, né? O Flamengo precisa ganhar, então... Pô, Mas tem tempo de recuperar. viagem e tal. Eu acho que, no geral, os clubes estão jogando assim. Eu já acho que passa muito pelo que imagina, como trabalha o treinador. É um treinador que ele é muito... Mas não vejo só o Flamengo calcula nisso, muito, não, tá? Não, é que a gente fala muito do Flamengo. O Flamengo tem um elenco que ninguém tem em relação à qualidade técnica dos jogadores, né? Mas é muita maneira que trabalha o Tite, que os jogadores certamente assimilaram, muitos deles assimilaram, que é realmente o treinador de pensar em cada passo que dá, em cada movimento que vai acontecer. Por mais que ele dê liberdade aos jogadores, obviamente, executarem muitas coisas que os jogadores fazem, tudo é muito treinado, tudo é muito pensado. E às vezes dá essa impressão de um jogo muito amarrado, o jogo não é muito bom de assistir. Agora, você vai ver no aproveitamento, em número, em eficiência, o time tem um aproveitamento altíssimo, perde 2 ou 3 vezes no ano, se tanto. E em alguns momentos dá essa impressão não tem não sei joga se menos você- do que pode jogar. Não sei se vocês concordam. Já faz 5 anos, né? Estamos em 2024, 2019, 5 anos. Aquela temporada fantástica, com 2 títulos e com futebol vistoso, lindo, do time do Jorge Jesus, ela ainda traz, apesar de ter sido espetacular, mas ficou para trás, ela ainda traz uma exigência, um desejo, um sonho que não existe mais. Que não é só agora com o Tite, não. Sim. Todos os técnicos Exato. que passaram. E se você for ver, além de técnicos diferentes, além de 5 anos depois, por exemplo, de titulares daquele time, quantos tem? Quantos foram titulares ontem? 2. Gerson e Arrascaeta, é isso? Mais ninguém. Não é verdade? Isso. Mais ninguém. Ainda tinha o Gabigol no banco e ali não tem mais ninguém. Ou foram Bruno embora. Henrique. O Bruno Henrique. E até o mais importante é desassociar essa imagem de fato, porque é um padrão de excelência que possivelmente, e aí não é nem tirando o mérito da carreira dele, não é nada disso, mas possivelmente nem com o próprio Jorge Jesus ia se repetir. Então, assim, é um nível que chegou num ponto muito alto, mas não quer dizer que o Flamengo é menos protagonista, é um time menos brilhante por conta disso. Você concorda que você tem essa visão que o torcedor do Flamengo ele continua querendo ver aquele futebol? Mas Abel, eu acho que é muito justo que ele queira ver aquele futebol. Que, Mas a assim, realidade dá essa A possibilidade? realidade é que ninguém conseguiu mais fazer. Mas, assim, foi comprovado que era possível fazer aquilo no Flamengo. Talvez o momento aqueles seja jogadores. outro, com aqueles jogadores, mas ali houve um futebol não só de qualidade técnica, mas um futebol de entrega máxima todos os jogos. O que deixava o torcedor, o que deixa ainda ele hoje, até hoje, né, muito saudoso daquele momento, é que era um futebol que preenchia, até inclusive torcedores que não eram do Flamengo gostavam de ver o Flamengo jogar. Pura verdade. Porque ele era um futebol, não é assim, é o futebol total, entre aspas, porque se comenta de futebol total, né, é uma referência lá do futebol holandês e tal. Mas é um futebol que brigava 90 minutos, que queria sempre mais, que se impunha, que não dava chance ao adversário, sabe? Tinha o controle do jogo e foi o Flamengo mostrado, segue era possível investindo. Foi possível fazer. E quando o Flamengo, tendo o dinheiro que tem,
o torcedor quer que seja possível fazer isso de novo. Se não com o Jorge Jesus, com algum outro técnico que consiga fazer o time ter aquele empenho, aquela força, aquela determinação, aquela entrega sempre. Se precisa trocar de jogador, vai buscar jogador, vai buscar... Mas aquele elan, aquela liga... aquele o quê? Aquela elan. Aê. Aquela liga, aquela pegada, aquele ambiente não se reproduziu mais. Mas nunca mais vai acontecer? Então... Olha, se nunca mais acontecer, o torcedor vai ficar eternamente sonhando com um momento... Mas é isso que eu estou questionando. Isso aí, galera, é complicado, né? Até a gente falar alguma coisa sobre isso, né? Mas em relação a isso, eu concordo com ele, né? É muito difícil hoje em dia. Eu tenho certeza absoluta, tá bom? 99,9% de chances que se o Jorge Jesus voltasse pro Flamengo agora, faria um trabalho igual ou inclusive até melhor do que ele fez no Flamengo, né? Você vê o que ele tá fazendo lá no Al Hilal lá na Arábia Saudita, né? Sequência incrível de vitórias consecutivas, inclusive foi pro Guinness Book e tudo mais. E continua o time jogando bem, depois perdeu, né? Depois reergueu novamente, tá sequência boa agora de vitória novamente, foi campeão agora antecipado. 90 e poucos pontos, 30 e poucos pontos de diferença. 20 e poucos do segundo, 30 e poucos do terceiro, né? Uma campanha absurda do Jorge Jesus lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E é isso, né? Concordo, o número general, a mim Jorge Jesus foi espetacular no Flamengo. E se voltasse, tenho certeza absoluta que ele fazia o mesmo trabalho, inclusive até melhor do que ele fez. Temos algumas informações aqui importantes, né, para passar para vocês. Primeiro, o Fabrício Bruno, né, foi vendido para o West Ham, como vocês já sabem e tudo mais. Mas a questão do valor foi 84 milhões dividido em 3 parcelas. Foi um ótimo negócio para o Flamengo, para vocês terem ideia, esse valor foi o que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, pela multa De La Cruz. O Flamengo chegou lá e depositou esses 84 milhões, tirando entre aspas as luvas, tá bom? Tô falando só do valor que o Flamengo pagou de multa. Foi esse valor aí, 84 milhões. E o Flamengo vai receber esse valor em 3 parcelas aí do West Ham da Inglaterra. Em relação ao substituto, teve alguns nomes aqui, mas não foi confirmado por parte do Flamengo, foi alguns jornalistas que trouxe, inclusive o Fabrício Lopes. O Frederico Castoni, pertence ao Sevilha, né? Mas tá no time lá da Bélgica. É esquisito o nome. Ele tá no time da Bélgica. Temos outra notícia também, que o Cuca, que atualmente é treinador do Atlético Paranaense, ligou pessoalmente pro Gabigol, falou com ele e tudo mais, perguntou como é que tá a situação dele e tudo mais. O Atlético Paranaense tem interesse no Gabigol. Lembrando que o contrato do Gabi só encerra agora em 2024, né, no final do ano. Mas agora, nesse começo da janela do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou de fora. Entretanto, o clube que quiser levar agora no meio do ano vai ter que pagar uma multa pro Flamengo. Uma multa muito alta, né? Uma multa muito pesada. E questão de acordo, né? O Flamengo também libera de um lado, o outro libera do outro. E depois de tudo que aconteceu em relação à camisa do Corinthians, o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ficou bastante chateado, né? Ficou revoltado nos bastidores. Inclusive falou para alguns membros, né, integrantes, internamente falando, não expôs para fora. E não vai fazer nenhuma questão da renovação do Gabigol. Se ele quiser sair, sai. Se não quiser, também não vai fazer nem, né? Ele ficou muito chateado com a atitude do Gabigol. Isso até irritou os patrocinadores também do Flamengo. São rivais, né? Questão do campo lá no patrocínio Master. E gerou todo esse desconforto. Vamos ver como vai ficar essa situação. Além do Atlético Paranaense, tem mais 3 clubes interessados no Gabigol. Tem o Bahia, tem o Cruzeiro. Atlético Paranaense, Bahia, Cruzeiro e o Corinthians, embora o presidente do Corinthians tenha negado. O Grêmio também, tá bom? Tá na parada. O Grêmio do Renato Gaúcho, né? Que tem uma relação muito boa com o Gabigol. Também tá interessado no Gabi. Mas o Corinthians, embora tenha negado, o presidente tenha negado, lá no começo do ano, você se lembra que o próprio presidente do Corinthians falou que tinha, sim, proposta. E ele fez a proposta pro Flamengo e agora acaba se contradizendo, né? Ninguém sabe como ele tá falando a verdade. Ninguém sabe como ele tá mentindo, né? Bem dizer, um fafarrão, vamos dizer assim, né? E também outras informações também em relação ao próprio que eu passei para vocês. O De La Cruz foi descartado a lesão, tá bom? Foi só o trauma mesmo ali no joelho dele, mas vai fazer o tratamento conservador, gelo, fisioterapia, etc. Mas não preocupa pro jogo dentro do Milionários. Quarta-feira tem um jogo muito importante aí dentro do Milionários. Embora ele tenha falado que é bem difícil, né? Mas futebol a gente já sabe como é que funciona. Tem que acreditar até o final. O Flamengo fazendo uma boa partida dentro do Milionários. Até uma vitória simples por 1-0. E o Palestino lá ganhando de 1-0 do Bolívar. O Flamengo se classifica em primeiro. Tá bom? A questão de saldo de gols. Estão empatados aí em saldo de gols. O Flamengo passou, né? Agora, depois de 4-0, tava 3, mas passou.
tem uma vantagem de 1 gol. E o Palestino 1-0 no Bolívar. O Flamengo conseguindo pelo menos 1-0 dentro do Milionários, o Flamengo classifica em primeiro. Caso não, classifique em segundo, o Flamengo vai pegar a Preideira na próxima fase, né? E o jogo de decisão, o primeiro jogo é em casa, o segundo jogo é na casa do adversário. E os primeiros aí do grupo, né, que o Flamengo iria pegar o pote 1, é Palmeiras, Fluminense, River Plate, Atlético Mineiro, só Pedreira pela frente. Mas tudo aí é consequência do Flamengo, né? Não fez seu papel como devia no grupo, não jogou o que tinha que jogar, né? Não ganhou como tinha que ganhar e tá penando agora as consequências aí dos seus atos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.